a nossa aula falando sobre teoria do desenho projetivo. Marcelo vai passar em Londrina, quer pegar o livro para pegar a difusão? Vou pegar, só que eu vou estar em Rolândia amanhã. Só que acho que amanhã à tarde eu vou estar aqui. Mas se quiser emprestado, empresta aí, ó. Ciência e Engenharia dos Materiais. Aqui, ó. Uma leitura muito boa aí para quem quer começar a ingressar na engenharia e ver alguma coisinha diferente. Essa aqui é um livro muito bom para você ter na cabeceira, né? Eu já li umas 2 vezes ele. Nunca mais quero ver integral, Gustavo. Pelo amor de Deus, cara. Integral é a coisa mais fácil que tem. Igual a gente fazia integrava para Deus, né? Marcelo de Apucarana, pertinho aqui. Beleza, então, galera. Vamos para o nosso assunto. Vamos falar um pouquinho sobre teoria do desenho projetivo. Tá? Essa vai ser a nossa primeira aula que a gente, de fato, vai começar a entender o desenho e fazer alguns esboços de desenho, tá? Eu estou seguindo o conteúdo do livro de vocês, né? Então, essa é a unidade 3 aí do livro de vocês, que vai falar aqui sobre a importância do desenho projetivo, como fazer elaboração de esboço, e depois vai ter algumas técnicas de representação aí de superfícies, como superfícies inclinadas ou superfícies curvas, né? A Carol também é de Apucarana, a galera na região aqui tá em peso aí, né? Vamos combinar para o dia sábado agora, vamos combinar um pôr do sol para ver o Sushin-san, né? O cometa C 2023 Atlas aí que vai estar passando no pôr do sol. A gente conseguiu ver no nascer do sol ali no final da Estrada do Limoeiro, agora a gente tem que marcar para ver no pôr do sol e fazer umas fotografias legais, né? Já deixa eu responder aqui o Ivonei. Uma pergunta. A escrita na legenda, devemos fazer com letra de forma, correto? Correto, Ivonei. Letras no desenho técnico, sempre letras de forma e de preferência em caixa alta, né? Ou letras maiúsculas. E o Anderson perguntou aqui, ó. Na cotagem, colocamos o valor real da peça ou o valor do desenho? Sempre o valor real, Anderson. Independente da escala que você usar no seu desenho, o número tem que ser o valor real da peça. Para quem for fabricar, vai saber qual que é a medida que tem que colocar ali, qual é a distância que ele vai tornear, vai fresar o comprimento, vai cortar, né, para fazer a peça corretamente. E o Tassiano está começando a gostar de desenho. Ah, que bom, cara. Se está começando, então estamos no caminho certo. Se estiver gostando, você fala também que a gente tenta achar uma outra forma de ensinar. O Joãozinho ali é de Londrina também, ó. Então está mais perto aí. Pessoal, qual que é a importância do desenho projetivo, né? O desenho projetivo, ele vai ser usado para a gente representar alguma coisa, tá? O Edson perguntou se perspectiva não colocar cotas. Se no mapa está dizendo para não colocar, não coloque, tá? Acho que no mapa não está para colocar, não. É só o desenho mesmo. Então, quando a gente vai fazer um desenho, né? Vai fazer um produto, na verdade, tá? Everaldo, não precisa ter. A espessura das linhas não precisa ter medidas, tá? A espessura não. É só a distância ali dos vãos entre uma linha e outra, né? Para você fazer a legenda, vai ter a medida lá, mas espessura da linha 0,5, 0,7, isso não. Então, pessoal, uma dúvida que todo mundo tem ali, principalmente quando eu estou dando a disciplina de projetos, né, em outros cursos, etc., o cara fala assim, o que eu vou projetar, o que eu vou inventar? Milímetro, Rogério. O que você vai inventar? Você primeiro, para você criar um projeto, você precisa encontrar um problema que você quer solucionar. Né? Um projeto vai ter sucesso a partir do momento que você solucione o problema de alguém. Não adianta nada eu projetar e gastar milhões de reais para fazer um desentortador de banana se a galera come banana e faz banana frita normalmente sem precisar ter uma banana retinha. Né? Então, para você entender o que você quer projetar, você quer criar, geralmente você vai ter uma conversa com alguém que quer alguma coisa. Né? Então, o Anderson quer desenvolver uma máquina, mas ele não sabe projetar, ou ele não tem o conhecimento para fazer o projeto ainda. Então, ele vai contratar alguém, né? Vai contratar um de vocês para fazer o desenho, né? E aí você vai receber ali estou usando o Anderson como exemplo, tá? Mas você vai receber ele para trocar uma ideia com ele para entender o que ele quer, né? Essa troca de ideia nós chamamos de
briefing, certo? É nessa troca de ideia que nós temos ali a identificação do projeto, né? Fagner, na aula que vem você vai entender o que você vai colocar na projeção, certo? Ainda nessa aula ainda não. Na aula que vem você já vai ter essa resposta aí. Então, o primeiro passo ali para um desenho projetivo é você identificar o problema. Você vai descobrir o que você vai desenhar, certo? Essa identificação do problema você vai compreender junto com o seu cliente ali no caso, ou se é você o seu próprio cliente, né? Papinho de coach, né? Seja você seu próprio cliente. E você vai saber o que você quer fazer, certo? E aí você parte para a fase 2, que é o desenvolvimento do produto. Esse desenvolvimento do produto, muitas vezes, vai consistir ali em desenhos... Ah, tá, agora entendi, Veraldo. Coloca 10 milímetros, 15 milímetros no máximo entre cada um deles. No livro de vocês tem um modelo de legenda, tem essa cota superior, acho que é 15, 15, 6 e 6, mas a norma diz que não interfere, é qualquer medida que você pode usar ali, tá? Mas no livro tem uma referência legal para vocês. No capítulo 1 ou 2 vai ter isso aí. Quando você vai fazer esse desenvolvimento do produto, a gente usa um tipo de desenho que nós chamamos de croquis, ou nós chamamos de esboço, certo? E é onde você vai começar a fazer alguns rabiscos ali sem compromisso, né? O esboço, depois vai um pré-projeto e depois o projeto final, tá? E aí, nessa aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem começar a fazer esses esboços aí. Isso vai ajudar até na criação do mapa de vocês aí, desenvolver essas perspectivas, para que você tenha essa ideia inicial, fazer um esboço da perspectiva antes de partir, né? A margem é 20, 10, 10, 20, 10, 10, 10, né, Iago, tá certo? E no livro tá 6, 6, 15, 13 em relação à legenda ali. Pode usar essas medidas mesmo, Marcelo. Pode arredondar 10, 10, 15, 15, tá certo também. Não vou medir o campinho lá, né? E é livre essa altura, tá? Então, esses croquis que nós fazemos, a gente vai começar a pegar a mão, né? E para que nós possamos fazer os desenhos mais bem desenvolvidos. Porque às vezes gasta-se muito tempo pensando em normas, etc. E aí essas normas, quando você começa a fazer o desenho, você fala, não é nada disso. E vai ter que jogar tudo fora, e vai pegar outra, e vai lá, desenha a legenda, vai desenhar a margem, vai desenhar não sei o que, tá. Aí depois você começa a fazer, tá errado. Né? Então, a gente começa pelo croquis sempre. Só respondeu o Iago aqui. Iago, no livro está desatualizado, tá? O livro ele foi escrito antes da atualização da norma. Por isso está 25, 10, 10. Mas a norma, tanto que se você ler lá no mapa, está dizendo, ó, seguindo a norma 16752, né? Está lá 20, 10, 10, 10. No livro ele vai estar na 8604, um negócio assim. Uma norma antiga. Segue o enunciado. Aí não vai dar certo. Não vai dar errado, né? Crocs lembra estilistas? Eu não peguei essa, Daniela. Eu me perdi aqui no chat, mas... Ah, tá. Croquis, né? Agora entendi. Croquis lembra... o estilista ele vai começar fazendo um croquis. Né? Você falou crocs, eu pensei no chinelinho ali. Né? Cadê o meu crocs? Tá por aqui. Não sei onde está. Mas... os croquis lembram estilista, porque o estilista ele faz um desenho inicial. Você vê que o desenho do estilista é tudo meio rabiscadinho, assim, uns risquinhos para lá e para cá e tal, né? E é por causa que é um esboço, né? E aí depois que você vai fazer isso, você vai desenvolver alguns modelinhos e tal para partir para a construção final do seu projeto, tá? E como é que a gente faz essa elaboração de esboço? Então, a gente pode começar com esboço fazendo o quê? A construção de sólidos e retângulos geradores. O que é isso? Eu vou mudar minha câmera um pouco, assim vocês vão ficar vendo essa cara feia aqui a aula toda, né? Eu fiz uma gambiarra aqui na primeira aula, gambiarra não, né? Fiz uma adaptação adaptação de produto. Tem como a professora Thais ou a professora Aline joga a tela cheia minha? Isso, né? Então, estou com esse caderninho aqui que eu estava dando aula de desenho para agronomia. Por incrível que pareça, eles têm desenho também, tá? Tem um pé de milho lá, não. Eles vão fazer desenho igual vocês fazem. Vou mudar aqui. Mas, ó que interessante, esses desenhos, tá vendo que eu fiz aqui? Ó, desenho tudo com uns risquinhos assim, tá? Isso aqui são croquis, tá? Vou jogar aqui, ó. Aqui tem mais um monte de croquis que eu fiz com eles, tal.
Que isso, mano? Isso é uma puta de uma mensagem na minha tela. Pronto, sumiu. Então, tudo isso aqui é croquis que eu tô fazendo, ó. Isso aqui é tudo croquis, etc. Desenhos sem me preocupar com régua nem nada. Mas como é que você pode começar a construir um croquis? O primeiro passo para você ter um croquis é ter a ideia do que você quer desenhar, né? Então, por exemplo, se você falar assim, eu costumo desenhar várias pecinhas sólidas, que é o que eu dou de exercício para meus alunos, geralmente, tipo os desenhos que vocês têm no mapa ali, né? Uns sólidozinhos com os recortes, etc e tal. A ideia inicial é que você pense o espaço que ela vai utilizar, tá? Só que para eu pensar o espaço que eu vou utilizar, o livro ele dá uma adiantada, mas eu quero trazer esse início aí que não tem no livro, tá? Que é o seguinte, eu vou desenhar aquela mesma casinha que eu fiz lá atrás. Vocês lembram quando vocês desenhavam na escola, e aí galera que falou na primeira, não gosta de desenho, não gosta de sei o quê, agora vocês vão começar a gostar. Porque eu vou ensinar para vocês, não é o jeito fácil, vou ensinar o jeito certo que vocês têm para aprender desenho. Então, quando vocês eram criança, a professora chegava, o som abaixou, deixa eu ver se acabou a bateria. É porque eu mudei o microfone de lugar, tá, Breno? Deixa eu tentar prender ele aqui no cantinho, e aí eu consigo. Aqui vai dar. Aqui vai ficar bom. Prendi ele onde está a câmera, e aí vai ficar da hora aqui para vocês prender. Aí, acho que aqui vai ficar legal. Então, quando vocês estavam lá na pré-escola, maternal, sei lá o nome que dava para isso aí, a professora chegava para vocês e falava assim, faz um desenho da sua casa. Sei lá, todo faceirão, né? Pegava um lápis lá e desenhava a sua casinha aqui, assim, ó. Fazia a frente da casa, fazia o telhadinho dela aqui, né? Fazia o chão, porque toda vez que eu não desenho chão, alguém fala que eu sou louco, que eu não podia dirigir porque eu não desenho o chão. Então, eu vou fazer o chão aqui, ó. Fiz uma portinha aqui, né? Janelinha aqui em cima, pá, gradinha, tem corintiano, né? A chaminézinha, né? Não sei por que eu desenhava uma casa com chaminé, mas tinha uma chaminé lá. Aí, não, vou desenhar o sol, né? O sol não sabia desenhar círculo, então só puxava uma bolinha assim, ó, uma voltinha aqui assim no cantinho da folha e fazia isso aqui, assim. Os raiozinhos, né? Desenhar as nuvens, né? Fazia uns bolinhos assim, uns passarinhos, fazia uns Vzinhos, né? Os passarinhos aqui. Minha casa tem árvore. Você fazia um parênteses invertido de cada lado e uma árvore assim. Também não sei por que tinha um buraquinho de esquilo aqui dentro. Eu nunca vi um esquilo na vida. E essa aqui era a minha casa no ensino fundamental, né? E o Alex matou a charada ali, porque eu fiz um croquis aqui, mas esse croquis ele está em duas dimensões, né? Em 2D. Para quem não sabe o que é dimensão, dimensão é liberdade de movimento que a gente faz. Então, por exemplo, reparem que aqui eu andei com meu lápis para um lado ou para o outro, eu também posso andar para cima e para baixo, né? Então, isso aqui é uma representação que a gente chama de duas dimensões, um desenho 2D. A nossa vida, ela ocorre em três dimensões, tá? Porque a gente consegue andar para frente e para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? Aqui eu só posso andar para cima e para baixo, para frente e para trás. Eu não ando para um lado e para o outro. Então, quando eu consigo andar para frente e para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, repara que eu dividi em três grupinhos. Graminha, né? Vamos botar a graminha aqui. Não sei desenhar grama. Não sei nem porque estou dando um desenho de agronomia, então, né? E aí, você tem 3 graus de liberdade, ó, a galera do cálculo aí, ó, gráficozinho aqui, ó, x e y, né? Duas dimensões, x e y, e a gente puxa uma z aqui para frente. Puxei a dimensão z aqui. Aí você para e pensa, fala assim, mas peraí, minha vida não é em 2D, isso aqui, minha vida não é um jogo de Super Nintendo, né? Eu consigo ter volume. Aí você fala, não, agora eu vou matar a professora lá, vou desenhar em 3D. Você faz um desenho assim, ó, desenhar a casinha aqui, telhadinho, mas agora eu vou desenhar a profundidade da minha casa. Aí você puxa aqui, ó. Olha lá. Você tinha um lápis e um sonho, né? E você desenhou sua casa agora em 3D. Ó, fiz a portinha aqui, janelinha agora, tá do lado da casa, não tá em cima da porta. A chaminézinha lá atrás, lá, ó. Nossa, solzinho, ainda não sei desenhar círculo. Então fica um negócio assim, os passarinhos continuam os vizinhos, e a nuvenzinha, né, ela passa a ficar mais... Aí, ó, desenho em 2D. Aí você fala assim, não, agora eu consigo dar perspectiva. O que você faz? Você vai
desenhar um chãozinho de pedra aqui, né? Eu sempre desenhar um chãozinho de pedra assim, mas mais para baixo, né? Aqui você começa a perceber, por que tá para baixo e não tá tudo do lado, né? Essas pedras não tinham que estar aqui assim, a árvore não tinha que estar aqui assim, né? Buraquinho de esquilo, não posso esquecer do buraquinho de esquilo. Então, tá um 3D, não tá 3D, tá meio estranho, né? E aí, o que que acontece? Você fala assim, mas se eu desenhar esse cara mais para baixo, quer dizer que eu quero dizer que ele está mais perto. Então, se eu tá mais perto, está mais para baixo, se está mais longe, eu não vou desenhar alinhado, eu vou desenhar mais para cima. E faltou glapeca, eu não faço ideia do que é glapeca. Né? E o azulejista falou que eu sou topado, não sei se isso é um elogio ou não, mas valeu. Aí, quando você começa a entender que se você quiser trazer coisas mais perto, você vai desenhar mais para baixo, coisas mais longe, você vai desenhar mais para cima, então a gente parte da casinha aqui, ó, telhadinha, né? Agora, o fundo da casa não está mais longe, então eu vou puxar ele para trás aqui, ó. Puxar ele para trás. Puxo aqui para trás, né? Ó, fechei lá. Ó, o chãozinho da casa aqui. Ó a portinha aqui. Janelinha, né? Agora aqui, ó. Já desenhei aí uma chaminézinha 3D também. Ah, o Glapeca é o cachorro, sei lá. Que nome estranho que vocês deram. Pra mim, cachorro era Bolinha que chamava meu cachorro. Aí a casa agora sim faz sentido aquelas pedrinhas aqui na frente, pá, né? O caminhozinho de pedra, a árvore aqui embaixo, ó. O doguinho aqui, né? Como é que eu vou desenhar um cachorro aqui, mano? Sei lá. Aqui vocês não estão vendo direito, então só fazer uma manchinha aqui, vocês vão entender que é um cachorro. Qualquer coisa é a resolução da câmera que não presta. O cachorro fugiu. Então, ó, repara que aqui a gente já tem a casinha tridimensional. E aí, ó, olha a área da casa, né? Ó, a área que ela está trabalhando. Ó. Então tem tudo isso aqui de solo da minha casinha. Agora os gramadinhos tá aqui, ó. As graminhas estão aqui e tal, né? Ó, cortadorzinho de grama tá aqui, ó, o motorzinho dele, a frentinha, pá, né? Então, tem alguém cortando a grama aqui. Vamos desenhar um stickman. Pronto. Aí você começa a fazer um universo tridimensional. Ah, matei o que o Ivonei falou ali, ó. As pessoinhas palito tá aqui, ó. Cortando a graminha. Né? Então, percebam a diferença que é de um 2D, né, um 2D e meio, e um 3D aqui. Tudo isso baseado no croquis, tá? Agora que vocês começam a entender que vocês estão querendo muita coisa já nesse desenho, galera. Vamos maneirar aí. Agora que vocês começam a entender que quando eu quero fazer uma representação tridimensional, geralmente a minha profundidade está inclinada, né? Olha o plano cartesiano aqui, ó, o Z, como está inclinado em relação ao x e y. Não dá para fazer o Z ortogonal aqui, assim, ó, como se fosse minha lapiseira saindo para cima aqui na tela, porque não tem material aqui em cima para escrever, então a gente inclina para representar, certo? Aí o livro traz para nós uma técnica de representação de perspectiva. O que é a representação de perspectiva? A representação de perspectiva, ela vai partir de um desenho onde eu quero representar ele de forma tridimensional, né? Que aí, a primeira coisa que o livro traz para nós ali é eu limitar uma área para eu fazer o desenho. Então, eu vou começar aqui, deixa eu ver se eu pego um grafite mais duro aqui, cadê? B, grafite H, aqui, ó. 2B, esse cara aqui que é o grafite H. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou limitar a minha área, fazendo, vai ficar bem clarinho para vocês enxergarem, tá? Mas eu vou fazer uma limitação. Vou desenhar um blocão aqui, ó. Tinha que ter feito mais para baixo, mas não dá nada não. O que é importante na hora de você tentar fazer um blocão desse para começar? Ele tem que ser fraquinho, tá? E levar em consideração que todas as linhas verticais têm que ser paralelas entre elas. O que é uma linha paralela, galera? É igual a linha do caderno aqui, ó. Elas têm a mesma distância em todos os pontos
que eu medi entre elas, tá? Isso aqui são linhas paralelas. Se fosse linhas não paralelas, uma teria aqui, a outra estaria aqui, ó. Então, a distância vai diminuindo até que eles se encontrem, tá? Então, as verticais aqui, eu vou fazer um risquinho. Esse cara aqui, ó, tem que ser paralelo com esse, que tem que ser paralelo com esse, tá? A câmera não consegue. É porque essa câmera, eu não consigo fazer ela. Deixa eu ver se eu consigo tirar o foco automático dela. Eu não consigo por esse programa aqui do StreamYard. Eu não consigo, Diego. Aí ela fica desfocando. Quando eu boto a mão, ela muda o foco e desmuda. Né, infelizmente, mas vamos tentando assim que vai dando certo. Então, ó, todas as que eu fiz tracinho 1, elas são paralelas entre elas, né? Agora, tudo que for inclinado para a direita, também tem que ser paralelo entre eles. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser paralelo com esse cara aqui, que tem que ser paralelo com esse aqui. Se você fez aí o seu bloquinho e essas linhas não estão paralelas entre elas, você vai apagar e vai verificar. Ah, isso aqui ficou muito para cima, eu tenho que fazer ela mais morrendo aqui, assim. Aí você vai apagar, vai corrigindo, né? E aí você vai lapidando o seu bloquinho. Reparem que essa minha aqui, essa linha aqui não está exatamente paralela, ela tinha que ficar mais aqui, assim, ó, né? E aí eu vou corrigindo aqui com esses, aqui tinha que ser um pouquinho maior, tinha que ficar aqui, assim, né? E aqui, né, tinha que ser mais aqui. Poderia pegar a borracha e dar uma apagada na parte que eu não quero. Então aqui, vou apagar essa parte de dentro aqui. Aqui já ficou um pouco melhor, certo? Mas, ó, esse cara paralelo com esse, paralelo com esse. Esse cara paralelo com esse, paralelo com esse. Fizemos um blocão aí, certo? O Everton está perguntando, não teria que ir afunilando para o fundo? Nesse caso, não, Everton, porque eu não estou desenhando uma perspectiva cônica, tá? Aqui não tem ponto de fuga. Vamos desenhar o basicão, depois a gente fala de ponto de fuga. Agora que eu fiz aqui uma noção, o que você pode fazer? Você vai começar. Agora eu vou pegar meu grafite 2B aqui, que é mais escuro que esse cara que eu estou desenhando, e vou começar a recortar esse bloco, certo? Então, vamos dizer que eu quero usar a linha de baixo aqui, ó. Então, minha peça vai ter toda essa parte de baixo, vai subir aqui uma determinada altura dos dois lados, aí ele vai fechar aqui e vai fechar aqui, ó. Tá? Aqui eu vou subir, tem que subir reto aqui, vai subir reto aqui e vai fechar aqui em cima. Certo? Agora que eu fiz isso, ó, eu desenhei aqui esse lado do meu desenho. O que eu vou fazer agora? Em cada quininha que eu tenho aqui, ó, do meu desenho, eu vou puxar uma linha nessa largura aqui, que é essa largura da minha peça. Certo? Lembra que eu desenhei um blocão como se fosse os tamanhos máximos ali da minha peça. Então, aqui embaixo, eu vou puxar ela aqui, vou puxar esse cara aqui, vou puxar esse cara aqui, vou puxar esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Depois, lá no final, eu venho fechando ela aqui, ó. Fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui e fecho ali, né? Aqui se fecharia também, se desse para ver. Então, conseguem perceber a diferença da peça desenhada com o bloco padrão que eu fiz. Ficou meio torto, tá? Ficou bem torto, na verdade, aqui. Né? Aí você vai ter que ir corrigindo e fazendo ali. Tem que vir mais para cá, né? Vai fazendo para ele ficar de acordo aí com as linhas. Depois você pode apagar as suas linhas de apoio. Olha, tem que tomar cuidado. Grafite 2B, ele borra bastante, né? Ainda mais quando você faz esse desenho riscadinho aqui, ele borra legal. Até ficar só a sua pecinha desenhada aqui. Certo? Então, essa é uma das técnicas que a gente tem de desenho. Ficou uma porcaria esse desenho, né? Porque eu não estou usando régua nem nada, mas se a gente tivesse ali com uma régua medindo o ângulo certinho, ficava melhor, né? Eu, particularmente, não curto muito desenhar usando essas linhas aí. Então, por exemplo, quero fazer esse Tzinho ao contrário. Eu partiria daqui, assim, ó. Faço a parte de cima dele, desço reto aqui, fecho aqui,
Fecho aqui. Ó, repara que já saiu torto. Ó como ele começa próximo aqui e acaba distante. Aqui, ó, já identifico o problema. Venho, vou fazer em cima, ficar mais fácil. Apago aqui, esse cara eu vou trazer mais para cá. Apago aqui. Aqui também, ó. Essa linha está seguindo esse rumo, essa aqui está seguindo o outro. Tem que deixar ela mais paralela aqui, teria que ser aqui, assim, ó. Então eu posso apagar aqui e fechar, né? Aí eu fecho aqui embaixo também. Aqui já ficou um paralelo mais legal, né? Perceba que essas 4 linhas estão paralelas, essas 4 linhas estão verticais. Agora, em cada ponto, eu vou puxar uma profundidade. Puxo para cá, puxo para cá, puxo para cá, puxo para cá. E aí a gente... Aqui ficou um pouquinho para cima. Então, vou apagar. Puxar mais certinho. Aí eu fecho aqui. Paralelo a esse, vou fazer essa. Para vertical aqui. E subir vertical aqui. Já deu uma... Aqui tinha que fazer mais assim. Já ficou um desenho melhor, né? O Josebias está perguntando, qual a importância de praticar o traço contínuo sem girar a folha? Assim, Josebias, tem desenhistas que a folha tem que ficar fixa, você trava ela com papel, com fita crepe nos cantos aqui, e vai fazendo traço, né? Eu concordo com isso, desde que eu tenha um aparato correto para desenhar. Repara que aqui eu estou numa folhinha, num caderninho de anotação, em cima do... Né, vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha bagunça, como é que tá. Isso aqui é meu ambiente de trabalho aqui hoje, né? Porque eu estava desmontando as ferramentas aqui e tal. Então, tá tudo meio zoado. Se eu estivesse num ambiente top para desenhar, aí valeria a pena o meu desenho ou não, certo? Então, aqui, repara, eu tô virando, não sei o que e tal, que me dá mais liberdade, porque eu não tenho espaço para eu ficar virando. Eu tenho o fio da câmera, tá passando aqui no meu braço, cada vez que eu ando para cima, eu empurro o fio junto, etc. Mas o correto seria travar a folha e ir mexendo o braço, mas aí você vai ter réguas e esquadros que vão te facilitar, né? E aí, respondendo à pergunta Neurenir, como identificar as vistas na perspectiva isométrica? Tá? Então é assim, Neurenir, vocês vão ter, acho que aula que vem, ou na aula 5, uma aula só sobre perspectivas. As próximas aulas que vão ser perspectivas e projeção isométrica, projeção ortográfica. Eu não lembro a ordem, qual que vem primeiro. Mas na aula de perspectiva, a gente tem algumas perspectivas, né? A gente tem a perspectiva cônica, que é o que alguém falou lá em cima, pode fazer com régua? Pode fazer com régua, sem problema nenhum. Tá? Alguém falou aqui em cima de ir afunilando, o Everton, Matheus, não tinha que ir afunilando para o fundo, né? Se eu fosse fazer esse desenho numa perspectiva cônica, vou fazer menorzinho aqui. Então eu teria que primeiro marcar um pontinho de fundo, um pontinho de fuga aqui, certo? Aí vou fazer o Tzinho aqui, ó. O Tzinho, ele vai partir aqui dessa linha. Deixa eu ver qual que é a forma mais fácil de fazer. Vou fazer ele em pé mesmo. Ele vai fazer aqui, ó. O T tá aqui. Aí, todas as linhas que eu for fazer diagonal, esse ponto de fuga foi muito perto. Vou mais longe, fazer um pontinho de fuga aqui. Ó. Todas as linhas que eu for fazer inclinada, eu não vou fazer uma paralela à outra. Eu vou fazer elas tendendo para o ponto de fuga. Então aqui, ó, Tzinho viria para cá, aí subiria aqui, aí para fazer essa outra partezinha, tem que vir para cá, tendendo ali. Então ele vai vir para cá, sobe aqui e vem para cá, né? Só que aqui ele não fecha em cima. Ele vai vir para cá assim. Aí aqui, ó, tendendo ainda para o ponto de fuga, a gente vai ter o outro lado do T aqui. E aí depois eu faço o fechamento dele em 3D. Então isso aqui é uma perspectiva que a gente chama de perspectiva cônica. Claro, extrapolei, né? Extrapolei muito o desenho para ele dar essa distorção,
tá? Do mesmo jeito que eu botei um pontinho de fuga aqui, eu poderia botar um pontinho de fuga aqui do outro lado. E o desenho ia fechar mais estranho ainda, certo? Esse tipo de perspectiva a gente chama de perspectiva cônica, certo? Aí a gente tem as perspectivas cilíndricas. Perspectivas cilíndricas, para a gente saber se essa perspectiva é isométrica, o que você vai fazer? Você vai traçar a linha do horizonte aqui. Tá? Então você tem uma linha horizontal. Essa linha está em 0 graus em relação ao horizonte. E as suas linhas inclinadas para a esquerda, elas devem estar aqui, ó, a 30 graus. Tá? As suas linhas inclinadas à direita, eu falei ao contrário, né? Aqui é a direita e aqui é a esquerda. Suas linhas inclinadas à esquerda, elas devem estar a 30 graus. Tá? Então, a inclinação que a gente tem dos dois lados sempre vai ser 30 graus, certo? Aqui está 30, aqui está 10, não é uma perspectiva isométrica. Aqui está 30, aqui está 20, não é uma perspectiva isométrica. Ah, está 30 e está 30, então você tem uma perspectiva isométrica. Tá? Então é assim que você identifica a perspectiva isométrica. Se você pegar o seu esquadrinho de 30, 60, né, aquele esquadrinho que ele é mais deitadinho assim, aqui tem 30 graus, aqui tem 60 graus e aqui vai ter 90 graus. Lembrando que num triângulo, a soma dos ângulos internos dele sempre vai dar 180 graus. Né? Então, ó, 60 com 30 dá 90, 90 com 90 dá 180, certo? O outro esquadro que tem é o esquadro de 45 graus. O ângulo não é tão fechado, mais fechadinho assim. Você tem 45 aqui, 45 aqui, 45 com 45, 90, mais o 90 aqui, 180 graus, tá? E se você pegar o esquadrinho 30-60, pegar o lado de 30, o lado mais bicudo dele, e colocar paralela ao horizonte, essa face de baixo, e a inclinada bater com a inclinação das linhas, então é um padrão ali do isométrico, certo? Existem, tá? Mas eu particularmente, em 20 e poucos anos aí de carreira de desenho, nunca vi aplicação de isometria a 45 graus e isometria a 60 graus. Eu só vi isso em um lugar na vida, num livro que também não me passou confiança de que a fonte que ele obteve era confiável. Então, isometria sempre 30 graus. Tá? O Bruno perguntou, qual a aplicação específica de perspectiva cônica? A perspectiva cônica, Bruno, ela é a forma que a gente enxerga o mundo, tá? Então, por exemplo, se você está aí na sua casa, boa noite, Robson. Se você está aí na sua casa e você olhar, né, para a sua sala, você está sentado no sofá lá e olha para a porta da sua casa, você vai ver que a parede ela está aqui e aí o teto ele sobe aqui e o chão ele vem para cá. A parede está lá no fundo, assim, ó, menorzinho. Aí vem para cá, sobe aqui, aí você tem outra parede aqui e o teto para cá. Aí você tem um sofá aqui, não sei o quê, né? Você tem uma TV aqui, assim. Você observa o desenho, a porta está lá no fundo, você observa o ambiente e vai ver que o ambiente tem essa inclinação. Né? Quer ver a prova real disso? Pega o, pega o seu dedo, né? Pega o seu dedo assim, ó, e mede a parede aqui e depois você mede ela lá na frente, de onde você está, do ponto que você está. Você vai medir lá, você vê que a parede cabe no seu dedo. Você fala assim, nossa, a parede tem essa altura aqui. E na hora que eu olho mais perto, ela tem essa, né? Então uma parte fica pequenininha, outra parte fica maior, certo? Por que isso acontece? Porque o nosso olho tem essa distorção, né? A gente enxerga. Sabe quando você olha uma pessoa de longe, você bota a mão e fala assim, o tamanho da cabeça dela é desse tamanhinho aqui. Né? Eu lembro que quando eu dava aula no Sesumar presencial, tinha uma professora que ela era baixinha, aí eu tirava sarro, assim, eu botava minha mão embaixo botava minha mão na minha frente, assim, mas olhando por mim, parecia que eu estava segurando ela na mão, e ela batia uma foto, né? Parecia que ela estava na minha mão, você fala que você é tão pequenininha que você cai na minha mão, isso aqui, né? E então o nosso olho enxerga dessa forma. Quando você quer fazer uma representação para que uma pessoa que não é desenhista, que não é engenheira, não é nada, entenda o funcionamento, entenda como que vai ser essa peça, você vai desenhar usando cônica de modo que aquele desenho fique parecido. Então, imagina só uma construtora mostrar para você um prédio, né, um edifício, dessa forma aqui, ó.
uma imagem renderizada dessa forma, isométrica. Fica meio estranho, né? Agora, imagina que na hora que você vai fazer uma imagem renderizada, você vai fazer lá o topo, cadê? Deixa eu pegar. Você vai fazer o topo do prédio, você vai fazer a frente dele aqui, a fachadona bonita para você, aí vai lá no horizonte, né? Ele desce, vem, aí do outro lado ele vem para cá, assim, aí aqui embaixo ele vai para lá e tal. Olha a importância, né, que você, a valorização que você está dando para o seu desenho. Ah, vai fazer as janelas aqui, ó, seguindo esse padrão aqui, tá, outra, seguindo. Então você vai, aqui ele vem pro lado, aqui, assim, tal. Você vai dando um olhar mais humanizado aqui pro seu projeto, que é mais fácil de pessoas que não são da área da engenharia se identificar melhor com o desenho dessa forma, certo? E aí você consegue fazer a sua visualização, principalmente para pessoas, quando você quer fazer demonstrações mais próximas da realidade, imagina você mostrar isso aqui para uma pessoa, ou falar assim, não, teu prédio está aqui, ó. A pessoa vai olhar e falar assim, mas estou comprando um caixote? Né? Ó, diferença de, de, de entrega aqui, né? Claro que eu estou fazendo um desenho tudo torto, mas estou sem perspectiva, sem um ponto de fuga correto nem nada, mais para vocês entenderem aqui, né? O desenho está bem zoado aqui, assim. Mas deu para vocês entenderem a diferença de um outro. Aqui eu tenho a perspectiva, né? Parece que é mais fácil. Ah, eu quero fazer um jogo de sombra aqui, ó. Você vai jogar, fazer um esfumaciado pro lado de cá, assim. Consegue dar um brilho melhor no desenho, né? Então fica mais fácil. Aí, ó, desfrutando da elétrica, perguntou da enquete e foi enviada a enquete para vocês, certo? Beleza, deu para a gente ter uma ideia de como fazer. Agora, vamos pensar naquela lógica, se eu quero fazer um desenho que tem um recorte inclinado. Então, por exemplo, eu quero fazer essa peça aqui, ó. Ela vai vir para cá, vai subir aqui. Aí, deixa eu pensar um jeito legal de fazer isso. Aqui. Aí aqui em cima ela tem um recorte assim. Então, repare que aqui eu tenho um ângulo, né? Como é que eu faria esse ângulo num croquisinho? Você pode, então, separar lá a sua o seu bloquinho padrão, né? Teve alguém que perguntou se era perfeccionista, que às vezes eu sou, mas às vezes eu acho que não, porque faço uns bagulho muito zoado também. Mas eu fico incomodado quando eu faço zoado, então pode ser que eu seja perfeccionista, né? E eu não sei. Então imagina aqui, ó, fiz o meu bloquinho padrão, aí a gente vai começar a desenhar esse perfil aqui. Esse perfil, o que você vai fazer? Você vai fazer um desenho reto aqui e vai fazer o desenho reto aqui, certo? Para fazer a inclinação, né? Vamos chegar nela ali, ó. Vou subir aqui, vou fechar aqui e vou subir um pouquinho aqui, ó. Então a inclinação ela começa aqui e termina aqui. Uma vez que você definiu a altura que ele vai começar e a altura que ele vai terminar, eu não vou subir reto e fechar aqui, ó. Eu posso fazer todo o contorno, né, ó. Cada ponto aqui eu vou ter uma linha que vai atravessar para lá. Fechei aqui, né? E fechei lá. Agora, eu esqueço o meu padrão milimetrado que eu tenho na cabeça aqui, e eu só junto essas duas linhas aqui, ó. Então a gente fez um perfil inclinado, certo? Então, para fazer o perfil inclinado, você pensa onde que a reta de inclinação começa, aonde que ela termina. Não desenha nada entre isso, que seria algo aqui assim, né? Seria um blocão aqui, que forma essa cunha, e aí eu corto ela no meio, tá? Pode fazer uma perspectiva cilíndrica? Posso. Essa aqui é uma perspectiva cilíndrica, tá, Edson? Eu não tenho ponto de fuga na perspectiva cilíndrica. A principal diferença da cilíndrica para uma cônica é que a cilíndrica não tem ponto de fuga, tá?
Liz falou estilo Oscar Niemeyer. Então, Oscar Niemeyer, Liz, ele usa muito a questão, arquiteto usa muito a questão da perspectiva cônica para dar aquela impressão de ponto de fuga ali, de observador, né? Diego falou, mas alguma das medidas tem que ser a medida real do desenho? Geralmente a parte mais, não a parte mais próxima, na perspectiva cônica, Diego, você não vai lidar muito com a questão da parte real, mais a questão da proporção do desenho, tá? Mas não a parte real, geralmente vai estar em escala ali, né? Então você tem que jogar a proporção. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Alguém falou ali, ó, tá parecendo uma cabine de caminhão. Você pode partir de um quadradão, aí você pode, Breno, ir cortando, por exemplo, falar assim, eu quero fazer aqui agora a frente de um Mercedão, né? Um cara redondo aqui. Então, o cara redonda, ele tem um raio. O raio, tá vendo que eu tenho uma região aqui, ó. Se eu fechar um tracejado aqui, ó, tá vendo que eu tenho um quadradinho aqui pro lado de cá? Nesse quadradinho eu posso fazer um arco aqui, ó. Se eu fechar um arco aqui, levar tracejadinho lá pro outro lado, descer tracejadinho e fechar aqui, ó, eu tenho o mesmo retângulo, o mesmo quadradinho lá. Aí eu fecho um arco aqui, ó. Fechei um arco aqui, eu posso fechar meu desenho, e aí, onde era reto, né, eu apago, e agora a gente tem um arco aqui. Lembrando que esses desenhos que eu tô fazendo tá bem porco, tá, galera? Porque eu tô fazendo só no croquisão aqui, na mão livre, né? Aí, ó, como que eu transformo uma reta, então, no arco? Em projetos se usa qual das perspectivas, ou vai de acordo com a necessidade? Everton, projetos mecânicos, a gente usa perspectivas isométricas, tá? Lembrando que vocês vão ter uma aula só de perspectivas. Aqui está sendo o básico, certo? Perspectivas cônicas para desenhos de construção, né? Desenhos construtivos ali. Ou se você vai fazer um catálogo do manual, alguma coisa assim, até desenhar uma peça ali que uma pessoa leiga, que não seja da área, vai fazer a interpretação daquele desenho. Então a gente usa perspectiva cônica nesse caso. O Diego perguntou, no caso da perspectiva sem ser a cônica, a altura, largura e comprimento tem que ser as medidas reais da peça? Se for isométrica, né, por isso que vem o nome iso igual métrica medida, sim, aí vão ser reais. Se for, por exemplo, uma perspectiva cavaleira, que é uma perspectiva cilíndrica oblíqua, aí a gente tem uma distorção que a regra manda. Vocês vão ver isso na aula de perspectiva, tá? Ter sempre que fazer quadrados para ter uma referência melhor? Não necessariamente, Breno. A gente faz para auxiliar, né? Mas não necessariamente. O que significa um desenho que está na projeção de primeiro diedro? Aí a gente está falando de projeção ortogonal, calma. Isso aí vai ser assunto para aula de projeção. Mas basicamente é o seguinte: estão vendo esse desenho aqui? Né? Um desenho tridimensional. Ele vai ter sempre 6 lados, né? Então, vamos desenhar um cubinho aqui. Um cubinho. Eu tenho aqui, ó, lado 1, lado 2, lá atrás o lado 3, do outro lado o lado 4, lado de cima 5, lado de baixo 6, certo? Quando a gente trabalha em primeiro diedro, né, a gente pega e vai fazer um desenho nessa posição aqui, ó. Vou ter vista número 1, por norma, embaixo da número 1 vai ficar o lado de cima, que é o 5, e do lado dele aqui vai ficar o número 2, tá? Que é lateral. Então você vai ter frontal, superior e lateral. Nessa posição que eu desenhei aqui, que é a posição que vocês vão fazer no mapa de vocês, lembrando que isso não é conteúdo dessa aula, tá? Mas eu poderia tirar aqui, ó, no número 2 aqui, eu poderia do outro lado, fazer o número, deixa eu ver, número 1 aqui, lateral direita, número 4 aqui, se a 5 está aqui, a 6 ficaria aqui em cima, e aqui do outro lado ficaria a 3, tá? Então a gente tem, ó, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6. Isso aqui eu estou fazendo uma projeção que eu chamo de primeiro diedro. Eu poderia fazer uma outra projeção chamada de terceiro diedro, que aí ficaria um pouquinho diferente. Ficaria o 1 aqui, deixa eu lembrar agora, peraí, agora me pegou. Ficaria
o 1 aqui, aqui em cima fica o 2, e aqui do lado fica, não, aqui em cima fica o 5, e aqui do lado fica o 2, não, fica o 4 aqui do lado. Aí, esse aqui é terceiro diedro, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque eu não lembro agora de cabeça. Terceiro diedro é um negócio que a gente não usa no Brasil, a gente usa primeiro diedro, e não é assunto dessa aula, tá? Vocês vão entender melhor na aula de diedro. Poderia fazer alguns exemplos de desenho e perspectivas na área da elétrica? Eu posso sim, Adriano, só não vamos ter tempo agora para fazer o desenho, mas eu posso fazer sim. Na aula de perspectiva eu faço um projeto elétrico para você ver. Alguma técnica de desenhar peças circulares como rolamentos em 3D? Tem uma técnica, Everton, que você faz, né? Só que você precisa do compasso. Você vai partir de um sólido. Você vai partir de um quadrado, né? Um cubo isométrico. Tá? Aí nesse cubo isométrico você precisa pegar o compasso aqui. Deixa eu lembrar como é que é. Você vai pegar o compasso, vai pegar o meio desse cara e o meio desse cara, vai traçar uma linha aqui, depois vai pegar um ponto aqui, vai traçar uma linha aqui e uma linha até o meio aqui, assim, ó. Aí você vai apoiar a ponta seca do compasso, deixa eu lembrar como é que faz isso agora. Acho que você aponta a ponta seca do compasso aqui, aí você vai fazer um arco aqui em cima. Peraí. Como é que era? Não, você vai fazer um arco aqui, aí você vai fazer um arco aqui, tá aí, é o outro aqui, pegando esses dois. Tem no, cadê meu projeto, meu desenhista de máquina? Fechar a página e já trago aberto para vocês. Olha, traz aqui, deixa eu afastar um pouquinho a câmera. Esse livro acho que já está em PDF para vocês, tá? Vai trazer aqui a perspectiva cavaleira isométrica, tá vendo? Você vai fazer alguns traços de referência para conseguir ajustar aqui o compasso, né? Só que você não vai fazer um círculo inteiro, você vai fazer 4 segmentos de círculo e vai fechar. Em algum lugar aqui ele explica como faz isso. Eu tenho que achar com calma, tá? Mas você pode pegar. Ó, a dica de ouro que eu dou para vocês e ninguém segue, cara. Faz 10 anos que eu dou essa disciplina aqui e ninguém segue. Pega esse livro e dá uma olhada nele, folheia ele aí com calma. Ó, primeiro diedro aqui que eu estava falando, tá vendo? Aqui, ó, as vistas e tal, né? Então, pega esse livro em PDF aí, cara, dê uma folhada em vocês, que isso, se vocês tiverem, vocês entenderem o que vocês querem da vida em desenho técnico, na disciplina, vocês vão tirar de letra essa disciplina aqui, tá? Só dando uma olhada nesse livro. Tá em algum lugar aqui que vai falar. Mas eu acho com calma e mostro para vocês. A gente já estourou o tempo aí. Deixa eu voltar aqui a nossa câmera. 54 do segundo tempo, terceiro tempo, né? Vou começar a dar aula de cálculo agora para vocês aí, que vai todo mundo dormir. Beleza, então, galera? Onde encontra esse PDF? Acho que está na sala do café lá, em algum lugar, material da disciplina. Está no estúdio de vocês ali. Geralmente é sala do café. Eu acabei de responder essa aqui. Beleza, então, galera? Aline ou Thaís, vocês sabem dizer certinho onde está o livro aí? Material da disciplina, já responderam aqui no chat. Obrigado, professoras. O material da disciplina vocês têm lá, tanto desenhista, acho que tem um projetista também para ajudar vocês. Acho que eu respondi tudo, né? Se ficou algum para trás aqui, eu peço desculpas aí que estava meio corrido hoje. Galera, vou ficando por aqui. Boa noite para vocês. Até semana que vem e boa semana. Bom feriado. Até mais.